esse vínculo realmente do brasileiro, e até estendo um pouco mais, talvez do latino, o argentino. Eu estive, o Renan sabe, algumas dezenas de vezes nos Estados Unidos, vou em todos os congressos, todo ano. Eu gosto muito de ir lá, né? Todas essas ideias diferentes que trouxemos aqui para o hospital. Aliás, graças também à minha segunda linguagem, adquirida aqui no CNA. Obrigado. Né? E consigo participar dos congressos, consigo entender, me comunicar bem, razoavelmente bem, né? Ficamos muito felizes. Mas obrigado, Maurício. E então, observando lá, eu acho que o nível do vínculo sentimental com o pet, o brasileiro, é muito maior que o americano. Eu cito até como exemplo aquele filme Marley e Eu, né? Eu não lembro se o título é esse exatamente, mas Marley era um Golden, um labrador, não lembro. E ele teve uma doença, ele teve um problema gástrico intestinal chamado torção gástrica, que é muito parecido com o vôvulo que o ser humano também tem. E eles teve uma crise, depois teve uma segunda crise, e o profissional lá da clínica, o hospital veterinário, chamou a família para conversar, foi muito triste, e eles optaram pela eutanásia. Eu diria, isso aqui seria quase que, não diria impossível, muito pouco provável que isso acontecesse, nós íamos tentar até o final. Tem cirurgia, sim, complexa, o risco é grande, mas se tenta. Então, por aí, eu não entendo em algumas coisas, quando o custo é muito alto, muitas vezes a família opta pela eutanásia, aqui a gente não... Gosta do mundo pet? Você é apaixonado pelos pets? Eu sei que vocês vão se encantar com a história que eles têm para contar. Eu sei que vocês, se tem dúvida onde confiar a saúde, a vida do seu pet, do seu familiar, vocês vão agora ter o lugar, vão acabar com certeza todas essas dúvidas. Eu vou apresentá-los. Marcelos, Renan, eles são da Clinivet aqui no Boa Vista, e agradeço muito a disponibilidade de tempo de vocês irem participar aqui conosco e abrir todo como funciona a Clinivet, por quanto tempo, por favor. Gente, muito obrigado. Gostaria de agradecer a participação do Pod no BV, aqui é uma honra. Maurício já conheço já há um bom tempo, né? Fui até medo de falar, eu tinha cabelo preto. Não, imagina, eu era um pouquinho menor, né? Cheguei a fazer toda a minha educação em inglês aqui no CNA. Graças também a ele, também pude conhecer o mundo, né? Me comunicar com facilidade, né? Morou até em Orlando, né? Morei em Orlando por 2 anos e meio, né? E comecei a fazer mestrado, acabei não terminando, porque daí eu vim para a Clinivet, né? Trabalhar na Clinivet. Mas tudo isso graças também ao trabalho de vocês aqui, que foi muito legal. Educou a mim, minha mãe, minha irmã. Aliás, todo mundo lá em casa, né, meu pai? Eu sei. Eu fico muito satisfeito de ouvir esse depoimento de vocês, saber que seus objetivos foram atingidos. Mas vamos falar da Clinivet, né? Com certeza. Seu Marcelo, agora a Renan vai me perdoar. Seu Marcelo, se apresente. Ok, bom, meu nome é Marcelo Sanson. Originalmente a Clinivet surgiu aqui no Boa Vista, embora eu tenha um caminho trilhado uns 4, 5 anos antes da montagem da Clinivet aqui no Boa Vista. Isso em 1987, então já se passaram 36 anos, né? Eu não era nascido. Seus cabelos brancos são precoces, né? Na verdade, atingir é moda. É moda, né? Verdade. E quando nós viemos para cá, em 87, foi com bastante dúvida do meu segmento. Mas vamos montar lá no Boa Vista, é um bairro tão longe, tem que montar mais próximo ao centro.
Mas eu já tinha 4, 5 anos já de vivência no mercado, no segmento veterinário, atendendo como se fosse quase uns 4, 5 anos como autônomo. Mas apostei aqui, sempre tive a raiz muito forte aqui no Boa Vista, São Lourenço, a UC, a família Sanson tem uma raiz muito forte nessa região. E acabou dando certo, Maurício. A gente cresceu aqui, o hospital cresceu, até para falar um pouco da medicina veterinária, né? A medicina veterinária não é só aquela coisa do pet, da parte estética, é uma medicina muito complexa. Acima de tudo, somos médicos. Hoje o médico veterinário é considerado como fazendo parte da saúde única, né? Porque a gente cuida dessa relação do homem com o animal, das doenças que são transmissíveis. Porque a pessoa leiga, como eu sou, né? Com certeza vai entender que eu estou dizendo o senhor também. Nós temos a impressão que o veterinário ele está apto apenas a cuidar do animal que nós temos como o nosso companheiro ali em casa, né? O nosso petzinho, mas não, né? Ela é bem ampla. Tudo, né? Só para vocês terem uma ideia, algumas das doenças, né, ou as doenças que são acometidas do ser humano foram isoladas por veterinários, né? Até foi participado muito ativamente até no Covid, né? No isolamento do vírus do Covid, o médico veterinário esteve presente. Doenças como a raiva, a leptospirose, agora mais recente algumas doenças fúngicas, por ser também de ter o acometimento com os animais e seres humanos, tem um envolvimento muito forte da atividade do médico veterinário, na nossa atividade do dia a dia como clínico também, né, dentro de uma clínica, de um hospital veterinário. A gente se depara às vezes com situações que você consegue identificar problemas que podem estar comum afetando o homem e o animal. Então hoje o médico veterinário também faz parte da saúde única, é uma importante peça na saúde pública. Tem muitos profissionais no meu segmento trabalhando em saúde pública, né, trabalhando em laboratório, desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de produtos novos, né, estudo de doenças, por exemplo, estudos comparativos de doenças oncológicas, né, nos animais, na repercussão com o ser humano. Então não é somente, né, a atividade também de embelezamento, a atividade médica é muito forte. Nós na Clinivete, o Hospital Veterinário, temos o privilégio de trabalharmos exclusivamente com medicina, né, medicina de alta complexidade. A gente conversou um pouco antes, né, da nosso podcast aqui, que a gente vai desde uma consulta simples até exames de alta complexidade, como ressonância magnética, tomografia computadorizada, cirurgias que são feitas através de vídeos. Temos profissionais trabalhando em várias especialidades. Então evoluiu bastante. Eu posso dizer que hoje tudo que a ciência desenvolveu para a saúde nossa, do ser humano, já está estendida hoje a medicina veterinária. Nós conversando até, existia um abismo muito grande há 30, 40 anos atrás da medicina humana, vamos dizer assim, convencional, com a medicina veterinária. A tecnologia era... Mas hoje isso se estreitou bastante. Nós somos muito próximos em termos de formação, de tecnologia. E uma outra coisa, falando em medicina veterinária, na relação do homem com o animal de estimação, vamos falar assim, hoje até os tutores, a gente chama de tutores, eles não gostam muito que falem animal de estimação, eles têm hoje como filhos, né? E você falava hoje, que você fala, né, que fazem parte da família, mas nós chegamos à conclusão, eu sou vice-presidente também de uma associação brasileira do hospital veterinário, e a gente mudou o conceito, né, que hoje esses pets que estão dentro de casa fazem parte de um apoio emocional para essas famílias. Nós pudemos ver com a pandemia, Maurício, com a pandemia, as pessoas tiveram que ficar praticamente isoladas e esses animais tiveram um apelo... O estresse também como o nosso. Não, e eles tiveram um apelo emocional positivo e impositivo para os tutores de maneira grandiosa. Trouxeram aquele equilíbrio emocional, porque eles não podiam sair, e o pet se adapta muito bem a esse tipo de situação. E nós notamos que aumentou o número de pets dentro dos domicílios, né? Aumentou o link de cuidado, quer dizer, eles passaram a cuidar muito mais, não era só prevenção, vacina, eles cuidam, trazem para todos, né, tipo de exame, cirurgias. Então eles têm hoje um papel muito importante. A gente respeita aqueles que não têm essa afinidade, né, por algum motivo não tem, mas aqueles que têm se beneficiam muito com o pet dentro do seu domicílio. Então, tirou a solidão de muita gente, né? Principalmente na pandemia, né, que muitas pessoas acabaram trabalhando remotamente ou perderam seus empregos, ficaram em casa e não tinha mais suporte, às vezes não é casado, não tem filhos, já não tem mais família. Ou até aquelas famílias que houve o estresse. Exato. Houve uma válvula de escape tanto pro pet quanto pro
para a pessoa, né? Aconteceu um fenômeno, nós estamos conversando um pouco antes de vir aqui, não é, Renan? Que o índice de natalidade humana vem decrescendo. Sim. Isso no Brasil, isso é um fenômeno mundial, né? Sim. E no Brasil é um dos países que é a maior taxa de envelhecimento da população. Então a população está envelhecendo uma velocidade muito maior, ou seja, está nascendo poucas pessoas pela proporção que está envelhecendo. Eu sabia disso, mas já está acontecendo. Canadá, Itália... Tá numa velocidade muito maior do que eles. Entendeu? Nossa, eu sabia. Isso é um estudo pelo IBGE, inclusive, que daí, nessa proporção que está diminuindo o número de famílias com crianças em casa, né, com natalidade de crianças, eu não vou ser aumentando avô, meu filho não quer casar, meu filho nem por decreto. Mas é o fenômeno que está acontecendo. E o número de pets aumentando. Então os pais de pets se tornaram maiores do que... Exatamente, isso tem sido uma evolução muito, muito substancial nos últimos anos, assim. A gente até estava falando, né, desse surgimento da medicina veterinária, né? Quando a Clinivete começou, o animal ainda era tratado, ficava no fundo do quintal das casas, num canil. Vocês que estão vendo e tem um tratamento como o animal merece, aliás, vou até fazer um comentário, meu irmão, Ricardo, um abraço, ele é presidente da SVB, e ele é vegano e tem um movimento muito forte sobre respeito aos animais, enfim. Até precisa fazer um episódio aqui conosco, hein, Ricardo? Vale a pena. É verdade. É uma tendência. Sim. E o que acontece... O que eu ia comentar. Exatamente o que você puxou no assunto. Eu, quando era moleque, não é só... Aí dá até medo de falar que as pessoas vão me cancelar aqui. Mas antigamente o nosso cachorro comia praticamente a mesma comida que a gente, né? Era o arroz, feijão e a carne moída lá que a gente dá pra ele, osso para ficar no quintal. Se não levava no veterinário quando estava doente. Mas é um processo evolutivo, né, Maurício? É um processo evolutivo. A sociedade vai mudando, né? A gente não pode cometer o erro de a gente julgar o passado, né? Porque o passado se julga com a visão do passado, né? Sim. Então, assim, é uma evolução que a gente teve. Antigamente tinha pessoas que nem... o cachorro era criado na rua mesmo, né? Ficavam na rua perambulando. Hoje a gente entende a importância do animal, os cuidados que eles merecem ter, né? E a importância que a gente tem justamente do apoio que o animal, que o pet traz em nossas vidas, né? Até complementando tudo isso, esse contexto está muito interessante falar, Maurício. Eu tenho números aqui que hoje o mercado pet representa, o mercado pet em geral, tudo que envolve o mercado pet, vai desde atendimento clínico, veterinário, alimento, rações, essas... É uma indústria hoje, né? Enfeite, representa 0,38% do PIB. Emprega muita gente. Então a gente escuta muito, né, eventualmente os famosos haters, né, mas por que gastar dinheiro com isso aqui? Isso é uma indústria que está gerando, está aumentando o número de empregos. Só para vocês terem uma ideia, hoje no hospital, na Clinivete, nós empregamos mais de 130 pessoas. 130. Mas também o senhor hoje tem um... Direto, Maurício, isso é emprego direto, né? 73 veterinários. São 73 médicos veterinários. Parabéns, gente. Olha, de 130. Eu sou testemunha porque eu vi praticamente, junto com o CNA, mais ou menos da mesma época, sim. Era bem menor. Desculpe se sim, nós temos até passando, acho que exatamente. Era só, esse é um terreno. Esse acho que foi a segunda fase, né? A primeira foi uma casinha pequena, que tinha aqui na Rolanda mesmo. E a Rolanda era... E hoje, eu vou colocar depois para fazer a edição, é um hospital de referência. Hoje, somando tudo, são mais de 2.200, 2.300 metros quadrados, né, Renan? O Renan, nós temos o privilégio de ter o Renan. Com certeza. É o diretor estratégico hoje do hospital, ele tem formação em arquitetura, estava nos Estados Unidos fazendo um mestrado em urbanismo, né? Puxa vida. Mas nós captamos ele para cá porque ele tem uma visão estratégica, empresarial muito grande. E qualificação, né? E precisa de sucessão. Obrigado, né? Já estou ficando velhinho. Não, meu filho foi seguir mais jovem que eu. É assim mesmo. Acho que a saúde dele é melhor que a minha. E seu Marcelo, sobre essa indústria, o senhor falou de haters. Como é essa relação hoje de pessoas que de repente não enxergam? Eu não, claro, por favor, o meu irmão, como eu disse, tem claro. Mas eu não sou a pessoa que tem pet em casa por causa do nosso horário, por causa, como eu comentei, meu filho tem uma alergia muito grande, mas eu não sou uma pessoa que se aprofundou no mundo
hoje dessa transformação. Uhum. Você falou haters. Existem as pessoas que têm resistência ou realmente odeiam mesmo esse Maurício, mundo? felizmente é muito, muito pequeno, felizmente, né? Mas volte e meio se escuta assim, porque tem que gastar dinheiro com animal, porque né? Mas isso é muito raro. Dentro da instituição hospital, no hospital veterinário, isso a gente não tem. Graças a Deus, as pessoas que levam lá, levam com o intuito de salvar vidas, ter uma condição melhor do seu pet dentro de casa, muitas vezes até com custos relativamente altos, sofrem muito com isso. Mas se escuta, né? Sabe, quando você abre dentro de um canal como essas mídias sociais, sempre tem alguém que acaba... Nós temos uma filosofia bem forte na nossa tanto profissional quanto pessoal de família mesmo, que é basicamente o seguinte: você não tem a obrigação de gostar de animais. Claro. Ninguém tem obrigação de gostar de animais. Acho que é um direito da pessoa ela não ter ou não ter, e gostar e não ter animais, né? Às vezes é uma decisão de vida, né? Nem todo mundo tem condições de ter animais, né? Claro. Mas a partir do momento que você tem dentro da sua casa, tem que tratar assumir uma responsabilidade. com dignidade, com respeito, com consideração, se preocupar com a saúde dele, né? Porque senão você tá... Ele é dependente, né? Ele é dependente, ele precisa de você, precisa do seu cuidado, precisa não só dos cuidados médicos e da alimentação, ele precisa do teu... Ele precisa também... Você é um apoio emocional pro seu pet também. Seu pet... Animais também têm depressão. Entendeu? Sim, ele não é um descendente de sangue, mas hoje, do jeito que eles estão vivendo, está inserido na família. E também ele tem a obrigação de cuidar, porque senão esse mesmo pet que ele tem que ser cuidado, ele se torna um vetor de outras doenças que pode passar para nós. Então assumimos a responsabilidade. Então, é como o Renan falou, ninguém tem obrigação de gostar, né, Maurício? Mas tendo, é igual você ter, né, um veículo. Você acha que é importante ter o carro, então tem que fazer as manutenções, tem que cuidar dele. Porque senão se expõe os outros a risco se você não fizer isso, né? É verdade. E hoje a Clinivete. Vamos falar agora da clínica mesmo, onde que ela está. Inserida aqui em Curitiba, no bairro Boa Vista. Eu conheço ela e sei a referência que é. Mas existe uma especialidade, existe de repente... Por exemplo, eu estava comentando também antes de nós começarmos a gravação. Maiara, um beijo, espero que você esteja assistindo. É uma sobrinha minha, que ela tem uma clínica veterinária em São Paulo. E ela muito cuida legal. de oncologia, né? Maiara, legal, me perdoe, Mariana. esqueci o nome da sua clínica, né? Mas depois pode passar o contato, que nós queremos manter também uma... Ela falou que ela conhece a que bom. aqui, lá em São Paulo mesmo. Né? E ela é especializada em oncologia veterinária. Hoje a Clinivete trabalha todas as áreas, alguma em especialidade. Como é o trabalho da Clinivete? Maurício, temos muitas especialidades e essa especialidade da Maiara tem uma rotina muito grande dentro do hospital. E o índice, eu falo, eu vou procurar aqui o nome da clínica. E o índice é muito grande desses animais que vêm com doenças oncológicas que são tratados e curados. Por que aconteceu isso até na área da manhã? Eles passaram a viver mais tempo. A partir do momento que nós tiramos ele para fora do quintal, para a varanda da nossa casa, para dentro da nossa casa, aí para dentro da nossa casa o que nós queremos? Que ele não tenha volume de fezes muito grande, que não tenha odor. E isso, o alimento, né? Por mais que pense que a ração trouxe a doença oncológica, não, é errado. Ela fez com que eles vivessem mais. Se ela vive mais, ele vai morrer de alguma coisa. Eu vou fazer uma pergunta de leigo. Por favor, gente, me perdoe se eu estiver saindo totalmente fora. Um entendimento que eu tenho como leigo é que a ração não deve fazer bem, porque a impressão que eu tenho é que ela é projetada, vamos usar esse termo, para não fazer sujeira na hora que o pet faz o cocôzinho dentro de casa, uma coisa ser fácil a retirada, porque sai uma pedrinha. Aí eu falo, será que isso é bom para o sistema do cachorro, sistema digestivo, intestino? Eu tô falando do cachorro porque é o que eu mais tive contato, né? Eu tô pensando errado? Maurício, em parte sim. Deixa eu te contar uma breve história aí. Eu tive a oportunidade de conhecer indústrias, fábricas, fui convidado na França, a Royal Canin, nos Estados Unidos, a Purina, nos Estados Unidos, a Rios, que é uma ração mais científica. Aqui no Brasil, nós temos uma marca fantástica, a Premier. Se você entrar numa indústria dessa, você vai mudar totalmente o teu conceito.
é tudo muito científico pensado. Os elementos colocados na ração, ela tem que ser extrusada, ela tem que ser em pellets, como é formada realmente, para conservação, para a questão da biossegurança do produto. Então, mas ela é um produto científico de altíssimo nível de proteção. Então, não é a nossa salsicha para eles. Não. Totalmente ao contrário. Você entendeu a analogia? Justamente, a salsicha, ele sabe que é uma bomba, né? Eu acho, Maurício, que nós comemos pior do que os cães. Agora, embora a minha esposa sempre fala assim, mas pera, porque você gostaria de ficar comendo sucrilhos todo dia? Porque parece que se tira do pacote, né? Facinho. Não, mas ela é muito bem elaborada, são produtos, não tenho, né, não é nenhum merchandising a eles, né? Mas mudou para nós, como médico veterinário, mudou muito quando se passou realmente a ter o conceito do alimento industrializado nesse tipo, com ciência, né? Com ciência, tecnologia e com biossegurança, porque eles passaram a viver mais, ter mais segurança alimentar, quadros gastroentéricos, diarreia, vômito, diminuiu, ou despencou praticamente. Problemas dermatológicos, problema de pele, problemas ortopédicos, sem ração para você controlar peso, ração para ganhar peso, ração para diabético, ração para quem tem problema cardíaco. Que loucura. É muito legal. É um absurdo. À medida que você entra dentro desse meio, assim, você fica maluco. E para aquela criança que os pais falam, você tem que cuidar do pet, que eu acho isso bem interessante. Muito bom tanto para o pet, para os pais e para a criança começar a pegar uma certa responsabilidade, acredito eu. Qual a dica que o senhor dá para aquele que ganhou o seu animalzinho agora, comprou, enfim, e está começando a cuidar daquele cachorro? 5 dicas que a criança precisa ter, ou até o adulto que começou a ter o contato com o seu petzinho em casa agora. Dica número 1, não dê pet para a criança como se fosse um brinquedo. Ponto. Não é brinquedo. Perfeito. Segundo, dica número 2, entregue como se fosse uma responsabilidade, que seja desejo da criança também. Dica número 3, encontre o pet de acordo com a estrutura que você tem, financeira. Para um cachorro, um Golden Retriever, se você mora numa kitnet de 25 metros quadrados. Né? Segundo, o espaço físico, né? Porque o Golden, nessa raça grande porte, consome um gasto mais. Ração não é barata, a gente estava falando. Dica número 4, faça um programa preventivo de cuidados dele, né? E envolva toda a família. Tem as vacinas em dia, né? Eu sempre falo, eu vou até, de repente, posso até até ter um certo atrito com alguns pensamentos diferentes. E por mais que a gente está falando que os cães foram chegando para dentro de casa, tal, tem que existir uma limitação, igual com crianças. Você tem que dar limite para as crianças, tem que dar limite para os pets também. Né? O uso do espaço, compartilhamento de coisas, né? Enfim, então são essas. Não sei se eu cheguei nas 5 mesmo, né? Acho que não. Acho que teve até uns bônus ali. Sim, com certeza. Agora eu vou para o outro lado da moeda. 5 maus tratos que o senhor deve ter uma estimativa ali, um estudo de quais seriam os piores tratamentos que as pessoas estão dando hoje para os animais. As pessoas que têm cadê mas que abandonou, que depois a gente pode até abordar isso, mas aquela pessoa que tem o pet em casa, mas comete os 5 pecados mais comuns. Quais seriam? Um deles é aquilo que eu falei, né? Eventualmente eu tenho uma preocupação de falar essa palavra, assim, a humanização excessiva. Certo. Mas ainda temos que ter, eu tenho que ter essa consciência. Pet é pet, nós, seres humanos, tem que ter um certo nível de separação. A gente ama da mesma forma, né? Ama da mesma forma, gostamos demais, mas tem que existir uma separação. Então, esse é uma... por outro lado, também o relapso com o cuidado. E algumas vezes a gente vê, assim, que as pessoas... deixam de fazer as vacinações, que aí corre o risco tanto só para o pet, como estamos falando. Nós tivemos agora, recentemente, um caso na Grande São Paulo de raiva canina. Né? Por que isso está acontecendo? Os serviços públicos, né, de vacinação em massa, que deveria estar sendo com uma certa frequência, bem que deixaram de fazer, deixou realmente para a iniciativa privada, para que eles buscassem. E as pessoas acham que não está tendo a doença, então não vou fazer. Então, volte a fazer aí. Não estou falando só de raiva, outras doenças também. Isso é bem grave. Então, esse relapso com esse cuidado preventivo é um outro ponto muito
E também o fato, eventualmente, às vezes a pessoa traz o seu hábito, né? Sedentário, quer dizer, como pizza, como Isso é horrível. Cheetos, né? Vou lá, não Que aparece ele com pancreatite lá e ele sofre muito mais. Com chocolate, eu gosto de chocolate, mas cachorro ele é intolerante, ele morre, ele não tem uma enzima que faz a digestão de uma chamada xantina, de um elemento que está aí no chocolate, e é fatal, né? Meu Deus, o que eu nós estamos numa escola de nós estamos numa escola de inglês. Eu lembro quando eu faço os cursos, ainda vou muito em congressos nos Estados Unidos, e passando em frente a uma clínica lá, eles tinham na própria placa da clínica, né? E eles iam colocando anúncios assim, daí ele falou: "Don't you forget, no chocolate for your pets." Porque o índice de óbito por conta disso era muito grande. Época de Natal, ossinho, essas coisas, osso que sobrou do... Ou alimentação com muita gordura, né? Morre um monte. Vocês têm esse cuidado maior, né? Você morou lá, você deve ter ido muito aos parques. Eu lembro que nos parques tem tudo quanto é lugar, por exemplo, não alimente as aves, por exemplo, ali no SeaWorld, que tem um monte de aves ali andando, né? Não alimente, não dê... E aqui não, né? Aqui... E aqui você faz coisa errada, alimenta pombo nas praças, e é um vetor também de doenças. Né? Os animais, a gente sempre fala, né? Coitadinho dos pombos, né? Mas tem que deixa ele por conta da natureza, né? Ele se vira, né? Ele se vira. Falando sobre a tua vida nos Estados Unidos, eu vou fazer uma pergunta. Eu vejo que o senhor viaja sempre, mas o Renan viveu lá. Não sei se o senhor viveu algum período. Não, eu só ia visitá-lo lá. É parecido o trato do pet Brasil e Estados Unidos? Ou eles têm essa diferença que seu pai comentou? Saber cuidar, saber gostar, saber amar, mas tratar como pet? Ou já tem aquele que acha que é filho natural mesmo? Então, uma coisa que eu percebi lá, que eu já viajava bastante para os Estados Unidos, e eu tinha uma visão muito superestimada, de certa forma, do jeito que o americano tratava seus animais. Não, eles tratam bem, não tem exatamente, né, hoje a melhor medicina veterinária do mundo é a americana, em termos de PIB, etc., de valor de mercado. Eles investem muito nos animais. Só que eu percebi que o Brasil, nesses últimos anos, chegou num grau da importância dos animais na vida das pessoas que eu acho hoje, que eu vejo que ultrapassou os americanos. Por exemplo, essa questão o americano tem muitas casas nos Estados Unidos que o animal ainda continua no fundo do quintal, né? Eles não entram em casa às vezes, mas assim, eles não têm a mesma relação de filho, né? Que hoje o animal não é, a gente até uma coisa que a gente aboliu na Clinivete é aquela palavra melhor amigo. Seu melhor amigo em nossa mão. Não é melhor amigo. Os animais não são nossos melhores amigos. O cão e o gato são nossos filhos hoje, né? Pelo menos esse é o sentimento que as pessoas têm, né? E nos Estados Unidos eu percebo que ainda hoje a gente está num grau de preocupação de relação com o animal, acho que hoje muito mais íntima que os americanos. Então, só dando continuidade ao que o Renan falou, até dando uma sequência, esse vínculo realmente do brasileiro, e até estendo um pouco mais, talvez do latino, o argentino. Eu estive, o Renan sabe, algumas dezenas de vezes nos Estados Unidos, vou em todos os congressos, todo ano. Eu gosto muito de ir lá, né? Todas essas ideias diferentes que trouxemos aqui para o hospital. Aliás, graças também a minha segunda linguagem, adquirida aqui no CNA. Obrigado. Né? E consigo participar dos congressos, consigo entender, me comunicar bem, razoavelmente bem, né? Ficamos muito felizes. Mas obrigado, Maurício. E então, observando lá, eu acho que o nível do vínculo sentimental com o pet, o brasileiro, é muito maior que o americano. Eu cito até como exemplo aquele filme Marley e Eu, né? Eu não lembro se o título é esse exatamente, mas Marley era um Golden, um labrador, não lembro. E ele teve uma doença, ele teve um problema gástrico-intestinal chamado torção gástrica, que é muito parecido com o vôvulo que o ser humano também tem. E ele teve uma crise, depois teve uma segunda crise, e o profissional lá da clínica, o hospital veterinário, chamou a família para conversar, foi muito triste, e eles optaram pela eutanásia. Eu diria, isso aqui seria quase que, não diria impossível, muito pouco provável que isso acontecesse. Nós íamos tentar até o final. Tem cirurgia, sim, complexa, o risco é grande, mas se tenta. Então, por aí, eu não entendo em algumas coisas. Quando o custo é muito alto, muitas vezes a família opta pela eutanásia. Aqui a gente não faria.
Vai até o. A gente tenta minimizar, vamos nós tentarmos enxugar o máximo possível, vamos ver se a gente chega num ponto de equalização. Mas então esse vínculo acho que talvez do latino, né, e especialmente do brasileiro, eu estou para dizer, eu estive em congresso também na Europa, eu acho que o brasileiro tem um vínculo muito maior. Eles acabam investindo muito, né? A medicina veterinária nos Estados Unidos é muito cara, né? E eles com a medicina, assim, a gente conheceu, por exemplo, um dado que eu vi uma vez e me assustei, que existem mais aparelhos de ressonância magnética veterinária na Flórida do que em Cuba para humanos. Sério? Sim, então isso é uma coisa que a gente hoje está evoluindo. A gente está começando a ter esse tipo de tecnologia, mas ainda é muito precoce. Lá já é uma cultura de uns 20 anos, já 30 anos que já tem esse tipo de tecnologia. Então eles têm mais capacidade de investimento, por serem mais ricos, né? Tem uma estrutura de nação mais evoluída, né? Em termos de aporte financeiro, né? Mas assim, essa relação, o bond, né, que é entre a relação entre os animais e a família, eu acho, isso é uma visão minha particular, acho que do meu pai também, que aqui é mais íntima. Mais próximo. Próxima. Puxa vida. É muito legal. E hoje, números da Clinivete. Eu vou pegar, de repente, número de consultas média mês, cirurgias. Vocês deram dados que eu aqui passando praticamente não, todo dia meu caminho de ir embora passando em frente a vocês. Nós não temos visões desse número de colaboradores que vocês têm. Enfim, quais são os números da Clinivete hoje? Aliás, por favor, redes sociais de vocês, o site, obrigado. Contato, por favor. @Clinivete, Instagram, Facebook. É só @Clinivete, né? E o que já tá certinho. E o nosso site é clinivete.com.br. E o telefone, se quiserem entrar em contato? E o telefone também é 41, né? Código aqui de Curitiba, 3257-4326. É o mesmo que o nosso WhatsApp também. Só para complementar, Maurício, a Clinivete hoje é um hospital, não é de bairro, somente ele virou da cidade, um hospital regional. Certeza. Hoje nós atendemos, vem clientes de Santa Catarina, do Vale da Ribeira, vem bastante Registro, Jacupiranga, Juquiá, essa região toda ali, do interior do Paraná. Nós recebemos já para algum tipo de cirurgia que veio de Manaus. Então, Manaus? Maiara vai perder seus clientes. Agora vamos pensar em ir para São Paulo, capital, né? Então, respondendo a tua pergunta, Maurício, são mais de 150 atendimentos por dia, consultas, né, entre consulta e atendimento geral. A média nossa de cirurgia e procedimento cirúrgico deve ser uns 10 por dia, deve ser uns 300 por mês. 10 por dia? Por dia. Eu vou falar, isso tem no Hospital do SUS que não tem isso aí. Em termos de diagnóstico por imagem, em termos de em torno de 40 exames por dia, raio-x, ultrassom, tomografia. Às vezes tem menos cirurgia num dia, mas são cirurgias mais complexas, né? Imagina. Tem cirurgias, às vezes, que vale por 3, 4 cirurgias normais, né? Só para ser mais, só anestesistas, nós temos 5 anestesistas que fazem somente anestesia. Os cirurgiões só fazem cirurgia. Tem uma equipe de internação, agora nós estamos montando uma ala nova, UTI semi-intensiva, uma ala de UTI semi-intensiva, com tudo que pode ter dentro de uma UTI, monitor, desfibrilador, bomba de infusão, bomba de seringa, analisadores bioquímicos, analisadores de sangue, hemogasometria, tudo que se possa pensar. E quando você tem um animalzinho dentro da UTI, ele vai passar 24 horas tem um médico veterinário ali, mesmo que só tenha um. Então, esse eu respeito também ao nível da medicina. A gente reformou o centro cirúrgico recentemente, também compramos equipamentos novos, né? A videocirurgia, temos um arco cirúrgico, né? Novo, né? Um arco cirúrgico para fazer cirurgia em tempo real. E os nossos centros cirúrgicos são padrão Anvisa, são tudo... Desculpa, até agora tudo vocês falaram, eu mais ou menos realizei. Agora o arco cirúrgico acho que não temos aí nos nossos vídeos aí, é um equipamento que quando eu estou fazendo uma introdução de um pino, ou estou fazendo uma colocação de uma placa óssea, ou preciso fazer um parafuso para uma fratura óssea, uma cirurgia de coluna, à medida que eu coloco o parafuso, eu vejo o caminho que o parafuso o trajeto, se ele chegou, em tempo real. Eu vejo em tempo real. Nossa. Eu vou colocar um stent, sabe o que é stent, né? Stent. Tem o coração, não é? Coração, mas tem stent para traqueia também. Tem alguns cãezinhos que eles
eles fecham a traqueia, eles não conseguem respirar, então a gente tem que colocar um stent para abrir a traqueia. Então você tem que chegar no ponto certo, você vai colocando esse aparelhinho, você vê, sem abrir, sem corte nenhum, você vê o ponto certo, solta, abre o stent e ele volta a respirar. São aquelas imagens que a gente vê ilustradas, entre aspas, em noticiário. Isso vocês têm, não é ilustrado, mas real. E esse stent também pode ser stent para vascular, pode ser um stent também para vias urinárias, um stent para colocar uma ureter que está, né, pouco dilatado, precisa dilatar um pouco mais porque ele está obstruído por cálculo, enfim. Mas um equipamento de alto custo, né, mas de uma utilidade incrível. Isso são investimentos que nós fizemos. Maurício, eu queria comentar uma coisa, porque nisso tudo, nesse amadorismo que nós saímos nos anos 70, 80 na medicina veterinária, agora 2000, os milênios, né? Nessa época do milênio, a Clinvet, ela tem um compliance hoje fiscal, tributário, né? Pagamos todos os impostos, que não são muitos. Então, tem uma contribuição com a sociedade, com o pagador de impostos, e não é pouco, né? Gerador de emprego. Gerador de emprego. Então, se puderem nos ver também como colaborador com a sociedade, nós também temos um programa social muito forte, ajudamos algumas entidades hospitalares, Hospital Pequeno Príncipe, Hospital Erasto, fazemos campanhas para as crianças, agora temos campanha para o dia 12 de outubro, tem algumas campanhas também de educação junto com entidades educacionais com crianças carentes. Então, além de todo esse aspecto, nós não deixamos de ver o ser humano. Isso é o mais importante. Verdade. Com certeza. Puxa, muito nobre. Parabéns, viu? Olha, algum recado? Estamos chegando aqui no final já. Não sei se vocês têm algum outro assunto a ser abordado que eu não puxei. Alguma coisa, Renan, São Marcelo? Eu quero terminar de passar a palavra para o Renan. Eu quero primeiro agradecer a vocês, CNA, por favor, Maurício, pelo convite. Agradecer ao bairro que nos adotou, Boa Vista, nosso querido Boa Vista. Adotado aqui também. Sabe uma coisa que você esqueceu de falar, que é muito legal da história do Boa Vista, que antes de você montar a Clinvet aqui, você tinha ido para 3 outros lugares e desistiu no meio. Não, eu cheguei, não era para ser aqui. Não, Maurício, eu cheguei coitada, minha esposa, sempre junto, né? Eles não eram nascidos. Montamos uma clínica, fomos lá no portão, alugamos no portão, limpamos o imóvel, aquela coisa de limpar, de pegar móvel no lugar, sabe como é que é, né? Aí quando tá tudo pronto, vamos começar. Foi na imobiliária, alugamos. O nome dela é Gleide, não vai dar certo aqui. Desculpa. Mas agora que eu limpei tudo, deixou tudo. Desespero. Foi embora. Aí fomos ali para Vitor Ferreira do Amaral. Mesma coisa. Ali no Bairro Alto. Não, é aqui bem no começo, perto do Hospital das Nações. Tá. Mesma coisa. Daí pintou essa casa aqui no Boa Vista. Opa, desculpe. Imagina. No Boa Vista, aqui na Rolanda. Não, aqui 826 ainda. 826. Né? Não era o 894, era o 826 ali. E aqui nós fizemos nossa vida. E daqui a um pouco eu estou encerrando. Ele prosperaram demais. E era uma casinha pequenininha, alugada, né? Bem pequenininha. Eu não cheguei a conhecer, né? Eu lembro só a segunda fase. E essa casa, é engraçado que as pessoas, volte meus clientes falam, na casinha de madeira. Mas nunca foi de madeira, mas assim... Era a visão que se tinha. Era a visão que tinha, mas ela era uma casa muito mais simples, né? Hoje, pros dias de hoje, né? E daí comprou... Seria legal também contar aquela história também do dia que se comprou o terreno ali no... Pois é, isso é um pouco da história. Quando eu estava nessa casa, isso era um dia 1º de maio, chovia um frio típico da nossa querida Curitiba, né, Maurício? Um frio, não entrou ninguém naquele dia na clínica, eu sozinho, porque era 24 horas e sozinho, Maurício limpava tudo. Para chegar onde está, ninguém sabe o caminho que se traçou. Mas eu sempre fui muito econômico. Meus filhos falavam que eu sou muito pão duro, né? Eu tinha minhas reservinhas. E eu saí ali para fora, não sei por que cargas, eu saí para fora do portão da clínica para ver como é que estava o movimento que estava dentro. Aí um cara veio de uma imobiliária que tinha aqui na Rolanda, colocou uma placa num terreno ali. Eu fiquei, meu sonho era ter comprado esse terreno. Ele colocou a placa do terreno, vende. Eu saí correndo, larguei. Tirou a placa. Foi lá, quanto é que você está vendendo? Tal. Enfim, eu não tinha nem recurso, mas vendi tudo aquilo que eu tinha para dar entrada lá, para dar o sinal de negócio. E aí ali começou, daí o prédio que a gente está lá, daí a gente comprou. Acho que foi o negócio mais rápido da vida desse vendedor, né? Mais acertado, hein, senhor? Foi. Com certeza. Mas eu escutei uma frase que dizia o seguinte, que gratidão silenciosa é inútil. Por isso que eu agradeço muito
a oportunidade de estar aqui, né, hoje falando contigo. Isso é um privilégio. A oportunidade de ter o bairro nos acolhido, a cidade nos acolhido, que eu amo, né? Eu amo Curitiba, né? Então... Até se falou aquela hora, né, assim, que lógico, né, quando a gente volta, eu morei fora, a gente volta, tem um pouco, porque é um país de primeiro mundo, mas quer ou não, onde a gente vive, o Brasil, aqui Curitiba, mais especificamente, e o nosso bairro aqui, o Boa Vista, eu não morei aqui, mas eu sempre me criei aqui, né, estudei perto, trabalhei, né, então eu fico mais tempo no Boa Vista do que em qualquer outro lugar. Assim... É um lugar muito bom para se viver também. Eu moro e trabalho aqui no Boa Vista, então... Melhor ainda. E nós temos uma parte da história junto com o CNA. Com certeza. Então, né? Curtia muito vir aqui. Sabe que eu lembro? Nós com a Clinivete. Com certeza. Eu lembro que quando, até muita coisa a gente pegou como referência CNA, eu lembro que eles tinham acabado de construir e tinham feito as paredes, foi um dos primeiros imóveis que a gente viu que era a parede em drywall, né? Exato, aqui era um conceito americano já, né? Era bem americano, né? Sim, aqui é um vão livre, né? São 4 paredes até hoje. Todas essas paredes aqui que vocês veem, a nossa estrutura é todinha de drywall. É drywall, né? E assim, e na época a gente viu, vamos pegar, que a gente viu isso fora, né? E para um hospital veterinário e para edifício, para nossa estrutura é muito mais prático, né? Sem dúvida. Então daí a gente, depois disso, a gente fez toda a nossa estrutura. Bem lembrado. Só. Que legal, que legal. O teto também é gesso mineral também. Puxa, última pergunta para vocês. Aonde a Clinivete pode chegar ainda? Com a palavra, o sucessor aí. Boa, seu Marcelo, você tem razão. Não, temos expectativas de grandes novidades. Não sei se é em breve, no próximo ano, mas muito em breve aí vamos ter boas novidades. Queremos a Clinivete em mais lugares também, né? É que a gente quer deixar antes a casa pronta para poder ampliar e pensar em novas unidades. Mas a Clinivete tem um universo de possibilidades ainda, de prospecções. Não tenho dúvida. Gente, eu não tenho pet, mas meu irmão tem. Sei de muitas pessoas que já levaram aqui da escola os seus pets aos cuidados da Clinivete. E você que ainda não conhece, não é que você deveria, você tem que conhecer. Venha até a Clinivete, traga o seu pet, que eu tenho certeza que você vai se surpreender se você ainda não conhece. Obrigado, Maurício. Imagina, é sincero. Seu Marcelo, seu Renan, que é o sucessor, né? Agradeço muito a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Peço mais uma vez para vocês deixarem a rede social de vocês, os contatos. Com certeza. E eu acho que foi muito bom, né? Por favor. Muito legal. Maurício, muito obrigado. Maravilhosa essa estrutura aqui do Pod no BV. Fiquei muito feliz de saber que tem pessoas que guardam e tentam restabelecer a memória do nosso bairro aqui, né? Que é uma coisa bacana, né? E obrigado, parabéns pela tua estrutura aqui também. Sou muito grato pelo que ela fez na minha vida. Foi um agente transformador na minha vida. Puxa, você não sabe o quanto é importante eu escutar isso. Eu só cheguei onde eu cheguei, e assim, dentro do né, morando fora, graças às aulas que eu tive aqui, graças ao aprendizado, cada sementinha, cada lição de casa, cada tarefa, cada erro do professor ali que ele nos corrigia foram importantes para hoje me comunicar. Uma coisa que eu sempre carreguei, que vocês nos davam, que o inglês ele não precisa ser perfeito, ele precisa ser comunicável, ele precisa falar, se virar, né? É verdade. Mais do que falar gramaticalmente correto, e você simplesmente... É se fazer entender, né? Se fazer entender. Então isso foi muito importante. Sou muito grato por vocês aqui. Poxa, eu tô sensibilizado. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. Mais uma vez, obrigado por tudo, gente. As redes. Isso. @Clinivete. CLINIVET no Facebook, no Instagram. www.clinivete.com.br, o nosso site para mais informações. Por favor, se qualquer coisa também pode mandar uma mensagem na nossa central de atendimento no WhatsApp também, ou telefônico, que é o 41 3257 4326. Volto a repetir, se você tem dúvida de uma clínica veterinária de qualidade, de referência, Clinivete. Quero agradecer a todos mais uma vez, Marcelo, Renan, Renan, por favor. Espero que vocês venham fazer um outro dia, um outro bate-papo desse aqui. Com certeza. Foi um privilégio, legal. Agradeço mais uma vez. A todos vocês, muito obrigado. Até a próxima. Até mais, valeu. gente. Obrigado. Até mais.